Então, aqui são todas as peças desmontadas da máquina. Aqui, essa parte daqui, são os acessórios que são vendidos à parte. Então, tem um divisor de massa que faz listrado. Tem um divisor de massa que faz 2 cores. Aí tem o kit carimbo de risoles, que você tira o salgado no formato quibe e depois é só pressionar. Tem vários tamanhos. Aí tem o cortador de salsicha, que é mais um molde, e ele funciona com o bico de massa quadrado para fazer dadinho de tapioca, quadradinho de milho, outro formato de salgado, até nhoque quadradinho dá para fazer. E mais 3 opções de bico de churros, 2 para palitinho e um recheado, mas maior. Aí eu vou mostrar o que vem na máquina já. Esses daqui são a parte, toda essa parte aqui é vendido separado. A caixa das roscas, que a gente já tirou, onde a gente sempre vai colocar massa e recheio. Aqui tem os moldes de 3 dedos, que é o de quibe, tem as 2 pontas, são 6 iguais. Aí tem o molde de coxinha, que tem o formato da coxinha, do tamanho de 2 dedos. E tem o molde de bolinha, que é de 1 dedo, que apesar de ser pequeno, ele faz bolas de 8 até 200 gramas. E tem o molde de travesseirinho, que ele tem esse fechamento especial aqui, porque ele tem um fechamento um pouco maior, ele trabalha como uma tesoura. Eu vou ensinar como montar lá também. Aí tem o cabeçote, né, que a gente tirou da máquina. Essa rosca principal aqui, ela tem um adaptador, que é uma redução, que eu vou mostrar como funciona, junto com os bicos de massa. E aqui, no cabeçote, ele tem uma peça onde faz a divisão de massa e recheio, que é presa por este parafuso aqui. Então, pra gente retirar esse divisor de massa e recheio, a gente vai soltar o parafuso, não precisa soltar ele até o fim, é só ele até sumir daqui e puxar a peça e pronto. A peça já pode ser lavada, ok? Tomando sempre cuidado com essa borracha aqui, sempre com água e detergente, nada abrasivo para não estragar a borracha. Aqui é o prato que vai prender os moldes, depois lá na máquina. Aqui tá o cone do duplo recheio, que também solta essa parte daqui para higienização. Solta tanto isso quanto o bico. Esse bico aqui, ele vai dentro do recheio 1. Então, o recheio 2 é uma cânula que vai dentro do recheio 1. E também pode ser todo desmontado para poder lavar com uma escovinha, né? Com bastante atenção para não ficar nenhum resíduo e não correr o risco de ter contaminação cruzada. No cabeçote, quando a gente monta, aqui vai a rosca com o bico de massa, né? Vai o divisor primeiro, vai o bico de recheio aqui, ele é rosqueado aqui, depois a rosca principal leva o bico de massa, e aqui em cima a gente tem 3 opções, ou duplo recheio, ou um recheio só, que é essa tampa, que a gente coloca, tem um semi-buraquinho aqui, que é preso nesse parafuso, a gente tampa aqui e fecha, ela vira mono recheio, ou esse espaço também serve pro bico de salsicha, que é um bico de recheio. Então, aqui se coloca o recheio, na máquina vai só a massa, né? Então, aqui cabe salsicha, linguiça, tudo que passar nesse diâmetro pode ser feito empanado. Camarão, stick de mussarela, rolinho de presunto e queijo, qualquer coisa. Esse é o raspador do duplo recheio, que trabalha junto com o cone. Quando o cone não vai, ele também não vai. E aqui nós temos toda a parte de bicos de massa e de recheio. Então, conforme a tabela do e-book da Cláudia, a gente tem uma composição básica, que é um parâmetro para se usar, mas depende um pouco da massa, porque a máquina aceita massas com consistências diferentes, então, em cima desse parâmetro, a gente faz os ajustes para mais ou para menos, principalmente o tempo de parada, para a gente aumentar ou diminuir o tamanho do salgado e o recheio. Então, esse redutor aqui, ele vai servir com todos os bicos de massa, ó. Os bicos de massa são todos esses, são 8 redondos e o de churros. E o de churros pode ser usado também para fazer tudo que for riscadinho, nhoque,
travesseirinho, qualquer salgado que precisar usar esse risquinho na massa também pode ser usado. Então, tanto os churros como o bico de massa, do pequeno para o grande, do 1 até o número 7, ele precisa dessa redução. O único que não vai precisar da redução é o bico de massa número 8, porque ele é grande o suficiente para trabalhar sozinho. Então, vamos supor que nós vamos fazer um salgado pequeno. Vamos colocar o bico de massa 1 e o bico de recheio 1. Os bicos de recheio também são 4. Do 1 até o 4. Então, esse é o número 1, é o pequeno. E o número 4 é o maior. Normalmente, você trabalha com o bico de massa 1 e 2, com o bico de recheio 1. O bico de massa 3 e 4, com o bico de recheio 2. O 5 e o 6, com o bico de recheio 3. E o 7 e o 8, com o bico de recheio 4. Mas nada te impede, se você quiser fazer menos recheado, diminuir o tamanho do bico. Ou se você quiser reduzir o tamanho do bico de massa, para reduzir a vazão, também pode ser feito. Isso no treinamento eu explico direitinho. Então, vamos fazer salgado pequeno. Pegar o bico de massa 1 e o bico de recheio 1. Então, agora nós vamos remontar a máquina.